Como assim amostras de coronavírus no esgoto? E pior, amostras de coronavírus no esgoto de Santa Catarina lá de novembro de 2019. Sendo que a pandemia só se instaurou aqui no Brasil lá por março de 2020. Será que o coronavírus já estava circulando aí no nosso país muito antes da gente falar e ninguém comentou nada só para que o carnaval acontecesse? Eu sou Jordana Oliveira, sou bióloga, mestre e doutoranda em genética e esse é o Voando Alto Ciência. E no vídeo de hoje a gente vai tentar responder todos esses mistérios. Aposto você que pulou o bloquinho aí no carnaval tá se perguntando: será que o coronavírus estava pulando o carnaval com a gente? E você aí do futuro já deixa nos comentários o que o esgoto do futuro está nos falando. Mas primeiro, para a gente tentar entender essa história, vamos entender esse lance de se coletar amostras de esgoto para identificar vírus, identificar aí partículas no esgoto. Então isso já é uma prática bem corriqueira que acontece em estudos epidemiológicos para tentar se traçar um perfil e investigar diversas características aí de uma população de diversas regiões. Então, como por exemplo, o estudo das amostras de esgoto são bastante úteis para identificar o consumo de drogas, tanto drogas proibidas como drogas como remédios. Então você consegue identificar qual é o perfil ali daquela região e poder se traçar melhores estratégias aí no combate de drogas, até avisar a polícia e tentar descrever aí melhor o que está acontecendo na região. Também a partir de amostras do esgoto é possível identificar o consumo de alimentos, o perfil dos hábitos alimentares de uma região. E agora, por último, que a gente está falando, é possível identificar micro-organismos para a gente se identificar surtos de doenças que está acontecendo aí em determinadas regiões. Então, o que se tem circulado, pessoal, é que tanto na China como Itália, Espanha e aqui no Brasil se identificaram nessas amostras de esgoto coletadas anteriormente que o coronavírus já estava circulando aí pelo mundo todo em diversas regiões do mundo muito antes do que a gente tem começado a falar da pandemia. E aqui no Brasil se identificou em amostras congeladas de esgoto da época de outubro, novembro, dezembro, se identificou em Santa Catarina, pela Universidade de Santa Catarina, que o coronavírus já estava presente no esgoto numa quantidade muito mais baixa do que agora a gente está identificando durante a pandemia, mas que fragmentos do coronavírus já estavam presentes em amostras em novembro do ano passado, de 2019. E agora a gente fica se perguntando como que isso aconteceu, por que não se falava em pandemia naquela época. E para isso a gente tem diversas hipóteses. Uma delas é que talvez esse vírus já estava circulando e ele não tinha um poder de transmissão tão grande e por isso não causou um surto tão grande aí, visível para se notificar a todas as secretarias de saúde e a todo o sistema de saúde. E associado a isso, talvez as pessoas diagnosticadas com esse vírus receberam um diagnóstico diferente, de uma doença diferente, como por exemplo a síndrome respiratória aguda grave, pois até então a gente não tinha descrição da Covid-19. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que os cientistas encontraram fragmentos do material genético do novo coronavírus que causa a Covid-19. Então, são partes do genoma do coronavírus que têm similaridade com o vírus da Covid-19. A gente ainda não tem certeza se é de fato o vírus da Covid-19 ou se é um outro vírus aí que já estava em circulação. Então, só para ter esse exemplo, pessoal,
A família do coronavírus é uma família que abriga 40 espécies de outros vírus que já estão em circulação. Então a gente não tem certeza se é de fato o vírus que está causando a pandemia. E para exemplificar isso, eu vou escrever aqui como que a gente faz essas associações, como os cientistas pesquisam isso. Então nessa frase aqui, a gata cata caca, vamos supor que ele seja o material genético do coronavírus, que causa Covid-19. Embaixo eu vou colocar apenas uma parte dessa frase, que é o fragmento que os cientistas estão identificando, aí um exemplo, né, uma suposição que os cientistas estão identificando nos esgotos aí do ano passado, de 2019. Mas ainda faltam algumas lacunas e é nisso que os cientistas estão trabalhando nessas próximas etapas para se identificar se é de fato o vírus do coronavírus que causa Covid-19 ou se é um vírus que tem uma similaridade, um parentesco aí com a Covid-19. E essas comparações, pessoal, com diversos outros coronavírus, espécie de coronavírus, é muito importante para a gente entender a história evolutiva do vírus, quem surgiu primeiro, se tem um vírus que é exclusivo de uma localização, se ele é mais ou menos perigoso, se ele transmite mais, se ele tem uma taxa de letalidade maior. Então isso é muito importante para a gente responder, para a gente ter essas respostas aí nos próximos passos. Então eu deixei aqui muito mais perguntas para essa questão, mas eu gostaria de deixar uma reflexão. A ciência, ela não dá as respostas da noite para o dia. Então, infelizmente, a gente está vivendo nesse mundo extremamente conectado, onde as informações são muito rápidas e as pessoas, infelizmente, querem as respostas para essas perguntas complexas lá no seu WhatsApp, de uma forma fácil e rápida e sem precisão. E essa não é a velocidade da ciência. E ainda eu gostaria de completar que é impossível a gente fazer ciência de qualidade e responder essas perguntas que a sociedade demanda sem investimento à ciência, sem um governo que apoie a ciência. E nós precisamos de toda a população nessa luta para que os cientistas possam trabalhar com uma taxa de precisão rápida, com um investimento de qualidade e que a gente consiga construir uma sociedade cada vez melhor. Então eu conto com o seu apoio para a gente poder sempre confiar na ciência, nos cientistas, para que a gente possa receber cada vez mais respostas aí para as nossas perguntas. Então não divulguem fake news e vamos aguardar as próximas informações desse grande mistério do coronavírus no esgoto. Até o próximo vídeo, pessoal!